Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O tema ainda é um tabu, mas especialistas são unânimes. A informação ajuda a reduzir estigmas e preconceitos sobre o assunto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Trata-se da maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, são registrados, em média, 14 mil suicídios por ano. Isso significa que todos os dias cerca de 38 pessoas tiram a própria vida no país. No DF, os dados mais recentes da Secretaria de Saúde revelam que entre 2017 e 2020 foram notificados 10.397 casos de suicídio ou de tentativa. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Olá, Renata, tudo bem? Obrigada. É importante você estar aqui para a gente conversar sobre esse tema, né, que é tão fundamental para toda a sociedade, né, Patrícia? E qual a importância do Setembro Amarelo? Então, Renata, o Setembro Amarelo ele veio para conscientizar, né, e falar sobre o suicídio, que é um tabu. É algo que a gente sabe que não pode ser falado, né, divulgado, principalmente nas redes, né, na própria imprensa televisiva, mas é algo que a gente precisa falar, porque hoje, como você acabou de dar esses dados, o número é assustador, né, de suicídios, é o que a gente chama de comportamento suicida ou ideação suicida, e nós temos muitos casos, muitos, e depois da pandemia já tem pesquisas que esses casos aumentaram e muito. Aumentaram, então, depois da pandemia? Sim, sim. Tiveram muitos casos também entre os idosos, já tem pesquisas que apontam entre os idosos, mas a maior demanda está entre os adolescentes, né? Naquela fase de 15 até os 24 anos, então é um dado assustador. Sim. E quando que as famílias, os pais, os responsáveis devem ficar atentos a essa pessoa? A gente está falando de jovens, né? Vamos focar um pouco sobre esse jovem, porque 15 anos, inclusive tem casos de suicídios entre crianças, né, Patrícia? Que é algo também assustador. Quando é que a pessoa que está em volta deve acender, ligar o sinal de alerta e falar assim, opa, peraí, vamos realmente falar sobre esse assunto? Então, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles acabam emitindo comportamentos. Então, os primeiros sinais que os pais devem ficar atentos é a mudança de comportamento repentina, tanto dessa criança quanto desse adolescente. E que mudanças são essas? Podem ser agressividade, isolamento, choros recorrentes, né? Às vezes a criança tem um comportamento e de repente ela começa a mudar aquele comportamento. O que não é tão incomum na adolescência também, né? Não. Porque confunde também um pouco Exatamente. isso. A adolescência é um período de transformações hormonais, de transformações na mente, então dá esse tilt mesmo na pessoa, né? Sim. Mas, como eu tenho essa experiência clínica, né, Renata, eu consigo perceber que, inclusive, eu atendo adolescentes, que a mãe trouxe uma carta suicida para o meu consultório. Então, ele escreveu aquela carta para a mãe, se despedindo de toda a família, e ele está num nível de depressão muito alta, né? Claro que existe vamos dizer, outros fatores, como, por exemplo, essa ideação, ela sempre vai estar relacionada a transtornos mentais mesmo, a questões das patologias, a questão também de uso, né, abuso de drogas, de vícios, algumas coisas assim. Até o próprio álcool, né? O próprio álcool. Os jovens estão consumindo também, né? Exatamente. De forma muito deturpada, enfim, o álcool, o consumo de álcool aumentou durante a pandemia também. Sim. E todos esses fatores somados, eles vão trazer, né, um resultado negativo, no caso, e aí essa família, ela precisa estar muito atenta e buscar uma ajuda, né, porque muitas das vezes eles observam o problema e vai deixando passar o tempo. Só que às vezes, quanto mais passa o tempo, pode ser que seja tarde demais. E é tão importante a gente estar falando sobre isso, né, Patrícia, porque, como você bem disse, há algum tempo atrás não se falava em hipótese alguma sobre suicídio, sobretudo nos jornais, enfim, nas emissoras, né, em qualquer tipo de jornalismo. Só que aí a própria Organização Mundial da Saúde, ela fez uma revisão
desse parâmetro, porque como você não falar se a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo? Exatamente. Né? Então é algo que é uma pandemia, né? Sim, sim. É algo que está aí à nossa volta, então a gente precisa falar. Mas a questão é como falar. E falar dessa forma que a gente está falando aqui, né? Orientar as pessoas, porque ainda existe um estigma sobre depressão, sobre saúde mental, de que, quem tem depressão é pessoa fraca. Não, não é pessoa fraca quem tem depressão. Existem vários fatores, inclusive biológicos, químicos, né? Onde a pessoa necessita de medicamentos. Então, acho que a pandemia, ela abriu várias cortinas com relação à doença mental e, sobretudo, também com relação ao suicídio, né? Sim, sim. Porque aí, podendo falar sobre o assunto, é mais fácil. Para você prevenir, para você orientar, para você trazer recursos, né, que venham ajudar. Então, por exemplo, eu posso falar de um projeto que eu tenho de rede, roda de conversa com os adolescentes, né, que nós implantamos. Estamos já em andamento nas escolas, onde a gente reúne esse grupo de jovens, de adolescentes, e eles sentam ali numa roda mesmo, a gente faz algumas dinâmicas e nós vamos falar sobre isso. E aí eles mesmos, Renata, eles começam a expor aquela dor, né, o pensamento, né, eu já pensei sim em tirar a minha própria vida. Então é algo que falar é muito melhor do que você esconder debaixo do tapete e de repente ser tarde demais. Esse projeto que você falou é um projeto que você está levando para as escolas de uma forma voluntária, então a escola que se interessar entra em contato com vocês, é isso? Exatamente. Tem até um número, né, que eu vou falar aqui para a gente divulgar, Isso. é o 984465785. Está aí na tela. Então, a escola que se interessar, seja ela pública ou particular, de que esse grupo de profissionais, portanto, esse grupo vai até a escola, bater esse papo com as crianças e com os jovens, é isso? Exatamente. E esse projeto, ele vai ser todo organizado pela Clínica Ampliar, que vai dispor desses profissionais para ajudar esses adolescentes, ajudar esses pais, né? E, é claro, em casos mais específicos, Renata, eles vão ter que ter um acompanhamento. Sim. Então, é uma forma de colocarmos em prática, né, o falar, vamos agir, e eu acredito que vai tomar uma proporção muito grande, porque a gente já tem tido resultados, né, dentro desse não é a primeira vez que eu faço, o ano passado nós fizemos. Legal. Nós fizemos numa modalidade online. É só no mês de setembro ou não? Ele pode ser estendido para o ano todo, porque, como diz falar, né, de suicídio não é só no mês de setembro. Exatamente. O mês de setembro, ele veio apenas para mobilizar, para conscientizar, né, para ter uma referência do que é a prevenção ao suicídio, do que é você falar sobre transtornos mentais. Né, sobre transtornos mentais. Falar que tem tratamento, né? Depressão tem tratamento, ansiedade tem tratamento, outras síndromes também têm tratamento. É importante você procurar um profissional adequado, Exatamente, né? Porque às vezes as pessoas pensam, depressão é frescura, como você disse, é coisa de gente mente fraca. Ou mimimi, que é que o povo está falando agora. Isso, é chantagem, não é. Então, a saúde mental, já tem pesquisas, a própria OMS fala, né, que até 2050 os transtornos mentais vão matar mais do que o câncer, se a gente, né, a proporção de casos, né? Tem que cuidar, tem que cuidar, né? Quanto antes você procurar um especialista, melhor. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco sobre esse assunto que é tão importante e a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Nossa entrevistada é a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, existe uma frase que, graças a Deus, está se difundindo e é muito importante que as pessoas compreendam isso, que a pessoa que tira a própria vida ou que tenta tirar a própria vida, ela não quer se matar, ela quer acabar com aquela dor que existe dentro dela, né? E é uma dor que enfim, quem não sentiu, não sente, não sabe a dimensão. E muitas vezes as pessoas que estão passando por essa dor, na verdade, não vou nem dizer que é problema, porque às vezes você não tem um problema especificamente para você fazer uma associação. É uma dor na alma, né? E essa dor na alma, como você bem disse, geralmente perpassa por pessoas que estão com alguma doença mental, com alguma depressão, com alguma ansiedade, alguma síndrome do pânico. E como a gente disse, a gente vai reforçar, isso tem tratamento, né? Exatamente. Temos tratamento para isso.
As pesquisas dizem que 99% dos casos de suicídio, eles estão associados, sim, aos transtornos mentais. Né? Então, tem transtornos que eles são mais severos, mais agressivos, né? Então, ele precisa de um tratamento, de um acompanhamento, né? Com o médico psiquiatra, um acompanhamento psicoterápico com o psicólogo, né? E dependendo de alguns casos, esse paciente precisa também de uma rede de apoio. E de medicamentos, né? Porque às vezes também as pessoas têm muita resistência ao medicamento. Exatamente. Mas se você pensar que é algo temporário e que é algo que daqui a pouco você vai se fortalecer, né? E que você vai abrir mão desses medicamentos, é algo que a pessoa precisa ali, naquele momento, até mesmo para se salvar, né? Para sair daquele abismo, daquele buraco que ela acha que ela está. Porque a dor, é muito fácil você falar da dor do outro, mas é difícil você sentir. Então, até a gente como profissional, a gente não tem como, a gente tem empatia, Claro. a gente se coloca no lugar do outro. Mas essa dor, só quem pode mensurar é o sujeito que está sentindo. E ela é individual. Ela é também, individual, né? Porque vai estar muito relacionada, às vezes, à história do próprio sujeito, né? A tudo aquilo, o contexto familiar, ele é muito importante também. Então, hoje as pessoas têm muita informação, mas às vezes elas não sabem fazer com essa informação. E elas precisam estar atentas, sim. Que tem tratamento medicamentoso, tratamento com a terapia. E já tive casos de pacientes que tiveram 3 tentativas de suicídio e todas elas, graças a Deus, não teve sucesso. E hoje ela vive muito bem. Olha aí. Ela conseguiu se restabelecer, conseguiu se reestruturar, né? Através de quê? Do tratamento. Do tratamento medicamentoso, de psicoterapias. Então, são casos que a gente vê, não é coisa assim, não é um machismo. Sim. Isso são coisas comprovadas. Então, tem até um mito de dizer, será que todo mundo que tenta, né, que pensa em suicídio, ela sempre vai ser um paciente que ela vai pensar a vida toda? Não. Às vezes é um dado momento da situação da pessoa, da vida dela. Às vezes é uma questão fisiológica, como você disse, porque a depressão tem fatores fisiológicos também associados, né? Então, tudo isso pode contribuir, sabe, Renata, para que esse quadro, ele se instaure. Por isso, o tratamento, e principalmente o tratamento precoce, é o que vai fazer com que a gente reduza esses dados que são alarmantes. Pois é, e assim, eu acho que a principal mensagem que a gente deve passar para as pessoas, muitas vezes as pessoas estão em casa, estão nos assistindo, estão passando por essa dor, que eu costumo dizer que é uma dor na alma, né? Que às vezes você não consegue identificar de onde veio, quando é que ela vai, enfim. E aí a pessoa está naquele processo tão doloroso que ela acha que ela não consegue ver saída para aquilo. Ela acha que a vida não tem mais cor, que a vida não faz mais sentido e que não vale mais a pena viver, mas sempre vale a pena viver, até porque a vida é tão dinâmica, né, Patrícia? Às vezes você está passando por uma situação, eu estou sem emprego, daqui a 2, 3 dias aparece um emprego para você, ou então você está sofrendo por conta de um amor, daqui a pouco surge um outro amor. Então, o dinamismo da vida, você compreender esse dinamismo da vida, ele é fundamental, né? Só que muitas das vezes, para uma pessoa que está com uma acometida, né, de uma patologia, de um transtorno, isso não fica tão fácil. Por quê? Porque a própria cognição, a própria percepção do sujeito, ela fica reduzida. Sim. Então, num processo de depressão, num processo de ansiedade, a nossa cognição, ela fica reduzida. Então, esse sujeito, muitas das vezes, ele não vai ter esse entendimento, essa elaboração dessa forma, né? E aí é que entra exatamente o olhar dessa família, o olhar das pessoas, a busca, né, por uma ajuda profissional, porque às vezes tem uma resistência, viu? Ainda tem, né? Por incrível que possa parecer. Tem né? alguns pacientes... Ainda tem aquelas coisas que você pensa, não, eu não vou para o psicólogo, não vou para o psicanalista, não vou para o psiquiatra, porque eu não sou doido. Gente, pelo amor de Deus. Ainda temos. Por favor, né? Ainda temos, eu escuto isso. Às vezes é um familiar que marca ali a consulta, né, a sessão daquele paciente, e ele fala, eu estou aqui, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, minha família acha que eu estou doido, e psicólogo é coisa de doido, psiquiatra, psicanalista, é tudo coisa de... E eu não
sou doido. E pelo contrário, né, Patrícia, é um processo, enfim, os sábios da antiguidade já diziam que o conhecer a si mesmo é o grande segredo, né? Exato. E a terapia, a análise, ela te ajuda nesse processo de mergulho interno e você compreender, não, isso me faz mal, isso me faz bem, eu não gosto disso, porque como você bem disse, às vezes, e sobretudo hoje em dia, é tudo tão rápido com as redes sociais, enfim, com a internet, que você liga o automático e você vai, né? Sem se perguntar, mas o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo? Enfim, isso está bacana para mim, isso não está legal para mim? E aí você vai, quando você vê num processo, você já está numa depressão, né? Acontece muito isso. Porque a pessoa se vê sem esperança, né? Ela olha e, é como você disse, só que a vida é dinâmica, tem aquele momento, é o que eu costumo dizer, existe o ser e o estar. O ser é a nossa essência, o estar é o momento. Então, esse momento é que ele precisa ser acolhido, né? Então, é muito importante que, principalmente a gente está falando muito de criança e adolescente, então, quem é que está próximo a eles? São os pais, são os colegas ali, que eles também não vão poder fazer muita coisa, mas tem o olhar do professor também, que é muito importante, né? Sim. Então, a conscientização do Setembro Amarelo, ela vem para isso, para que a gente fale, para que a gente diga para essa criança, para esse adolescente, que viver é bom. Tem desafios, claro, a vida não é mil. Frustrações fazem parte, né? E falando em frustrações, a gente percebe que hoje a nossa geração, essa geração, ela é uma geração que ela tem baixa resistência à frustração. Sim. Então, isso também é um fator, tá, que pode desenvolver essas patologias, uma depressão, uma síndrome do pânico, e ela não consegue sair desses artifícios e acaba pensando, a melhor coisa é morrer. Desistir. Desiste. E nunca é a melhor Não quero viver. E nunca não é a melhor coisa. Viver é muito bom. Muito bom. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. A nossa entrevistada é a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, você nos traz aí a informação de que o índice de suicídio ou tentativa entre os idosos aumentou bastante, né? É possível a gente saber quais os motivos e quais as razões? E, mais uma vez, qual o papel da família nesse processo? As razões, a questão da pandemia trouxe muito essa questão do isolamento social. Então, os idosos já tinham aquela resistência, vamos dizer, a sair, a estar no social, a conviver e tudo. E eu ouvi muitos casos de idosos que ficaram sem esperança, né, com medo. Teve a própria Covid, que assustou, né, toda a população. Então, teve casos de idosos que a gente ficou sabendo, claro, nos bastidores, né, que ali, quando soube que o esposo, o outro idoso estava com Covid, então, foram um turbilhão de emoções. E perdas, né? Muitas perdas. Muitas perdas. E esse número, eu acredito que ele se deu exatamente pelo aumento, né, desse isolamento, desse idoso não se sentir tão útil e dizer... É como a gente estava falando, acabou-se as esperanças, então... Não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu estar aqui, né? Mas o importante é que a família também tenha esse olhar para o idoso, né? Que esse idoso ele seja assistido de alguma forma, que ele também tenha a possibilidade de um tratamento, de um acompanhamento, né? De um profissional e que essa família ela se conscientize, porque querendo ou não, eles ficam mais fragilizados. Ficam, e são pessoas que em geral cuidaram, né, da gente com tanto carinho, tanto amor. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui, né? Porque um bebê não consegue sobreviver sem a ajuda de um adulto, de um pai, de uma mãe, enfim, de um cuidador. E é esse momento que é o momento da gente retribuir, né? O que a gente recebeu, ou se a gente não recebeu o que a gente espera, que a gente esperava, certamente aquela pessoa deu tudo de si, né, Patrícia? Deu o que ela poderia ter dado, né? Com certeza. E é um momento desse olhar mais carinhoso, mais atencioso para com essas pessoas, né? Com certeza. Porque eles precisam, eles ficam refém, né? Eu costumo dizer que o idoso, ele volta a ser criança, Sim. né? Os nossos pais cuidam da gente ali quando bebê, quando criança, e quando eles ficam idosos, a gente vai cuidar deles, né? Então, é algo que precisa, assim, de um olhar voltado, uma palavra, uma conscientização, para que eles também tenham esse amparo,
Eles necessitam desse amparo. Agora, existe um público também que fala pouco sobre os seus sentimentos, aqui estamos cercados deles, que são os homens. Em geral, eles não falam, né? Enfim, é um machismo que a gente tem na nossa sociedade, de que o homem não pode chorar, pelo amor de Deus, homens choram e devem chorar. Deve chorar. Que não pode chorar, não pode falar das suas dores, das suas dificuldades. E eu acho que essa campanha também vem muito voltada para eles, né, Patrícia? Porque, assim, somos todos humanos, né? Nós sentimos as mesmas dores, temos as mesmas dificuldades. Tem um dia que a gente está bem, tem um dia que a gente não está bem. Enfim, os desafios estão aí para todo mundo, as frustrações. E é muito importante falar sobre essa angústia e sobre essa dor. E os homens ainda têm muita resistência, né? Muita. Porque é esse mito, né? É um mito de que o homem, ele tem que suportar tudo, ele tem que aguentar tudo. E é uma mentira isso, não é verdade. O homem, ele tem sentimento, ele tem emoção, assim como a mulher, né? E ele precisa também dessa escuta, porque tem essa cobrança social, né? Tem. De que você tem que ser macho, de que você tem que suportar, aguentar. Que é extremamente prejudicial para eles, E né? isso acaba fazendo com que eles, ao invés deles buscarem essa ajuda, eles vão se retrair. Não, mas aí eu não posso me expor. Tem uma sociedade dizendo que eu tenho que ser forte e eu vou ser forte nisso daqui. E não há fraqueza alguma em você dizer que você está passando por alguma dor, Jamais. por alguma dificuldade. Pelo contrário, né? Eu acho que quem busca ajuda é um ato de coragem, né? Você partir para esse processo e furar essa bolha e passar por essa barreira, né? De ir até um profissional. De ir até um profissional, porque é muito engraçado, acontece um fato interessante no consultório, que algumas mulheres que agendam, né, a terapia para os maridos. É verdade. E acontece que, às vezes, alguns não vão e os que vão, às vezes, eles se encontram ali naquele processo e eles falam, puxa vida, por que eu estou aqui? Eu não, né? Eu pensava que eu tinha que ser um super-homem, então eu não podia lidar com essa dor, eu tinha que camuflar essa dor e, de repente, eles veem que não é isso, tudo isso é irreal, isso é algo que é colocado, que é impregnado pela sociedade, né? Então, hoje a gente trabalha com crianças, com adolescentes, com idosos, né? Com o homem, com a mulher, ou seja, essa campanha é para conscientizar todos. É claro que os dados têm uma faixa etária que ela é muito mais prevalente, né? Latente, que é entre aí os 15 e os 24 anos, né? Essa parte aí da juventude. Porém, os casos, não quer dizer que não tenha casos de outras faixas etárias, entendeu? Então, a gente precisa falar sobre, né? Prevenir é sempre a melhor coisa. Então, se você está triste, está passando por um problema, você é ser humano. Coloque-se no lugar do ser humano, independente da sua história, independente do que você é. Então, eu acredito muito no ser humano, né? Até como psicóloga, né? Eu amo estar com pessoas, falo com pessoas todos os dias. Então, essas pessoas confiam a mim a sua história. Verdade. Então, eu fico muito feliz e agradecida, né? Por saber que a gente, como ser humano, a gente tem um limite, mas a gente pode buscar uma ajuda. Sim, e a gente tem um poder de renascimento, né, Patrícia? De recomeçar, incrível, né? Isso é bom, né? O recomeço A força que a gente tem dentro da gente, né? É algo incrível, né? Quando você, com a ajuda de profissionais e tal, você descobre isso, né? Esse renascer, esse recomeçar, isso é muito importante, né? Isso não tem preço, né? Tem um valor imensurável, então vamos falar sim de Setembro Amarelo, vamos falar de saúde mental, vamos acreditar, né, que ainda existe uma esperança no fim do túnel, né, como diz, com certeza. E que essas pessoas, elas não estão sozinhas, né? Existe redes de apoios, hoje tem bastante políticas públicas, embora algumas... Tem o CVV também, né? O CVV, né, 188, então eles têm ali uma equipe 24 horas, que na hora que a pessoa ligar, ela vai ser ouvida, né? E ela precisa realmente apenas se conscientizar que falar da sua dor não é vergonha. Não. Eu falar da minha dor, do meu sofrimento, é lógico, eu tenho que também saber para quem estou falando. Perfeito. Não é algo também, né, muito aberto, tem que ser algo seletivo, mas eu tenho que buscar ajuda. E você vê Freud, né, que descobriu o inconsciente e tal, ele falava da cura pela fala, né, quer dizer, você falar já é um processo transformador, né, porque você está falando e você também está se ouvindo e muitas vezes você está encontrando ali meios de você sair daquele abismo.
mesmo, né? A cura vem pela fala. É tão simples que às vezes as pessoas falam assim, mas como? Como que você vai me ajudar? Como você vai me ajudar? Mas é você falar, é você colocar aquilo para fora, porque o seu inconsciente, ele está falando. Perfeito. E a partir da fala é que eu trago a minha consciência. Porque a fala, muitas das vezes, é o desejo inconsciente. É as lutas, são as dores, né? E a gente, como ser humano, o ser humano é fantástico. E a gente só precisa reconhecer e dizer, olha, eu tenho um valor. É isso né? mesmo, se valorizar. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. E assim como todos os seres humanos, eu tenho defeitos e qualidades. E eu preciso me aceitar e me entender. Perfeito, querida. Eu vou rapidamente colocar mais uma vez aqui o telefone, é o 984465785. Por esse telefone as escolas podem agendar, né? E pegar outras informações. Eu agradeço demais a sua participação aqui. É sempre bom ter você comigo aqui, viu? Muito obrigada. Igualmente, eu que agradeço, viu, Renata? E desejo que essa palavra chegue ao coração das pessoas, né? E você que está desesperançoso, saiba que tem uma luz no final do túnel, que você ainda pode viver e muito. Perfeito, muito obrigada. É isso, o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.